Fala rapaziada, eu de volta aqui com mais um vídeo, hoje aqui com o Pantera Pro, com o meu review aí depois de um mês de uso mais ou menos, acho que até mais do que isso. E não só o review, né, como as minhas impressões finais, juntamente com o comparativo aqui do G Pro Superlight, que é o seu concorrente, tá? Temos dois mouses muito parecidos, só que o Pantera aqui custando praticamente 1/3 do valor. E assim, nesse um mês e pouco de uso aqui, tá? A qualidade de construção dele continua praticamente a mesma, não ficou amarelado, não sujou, nem nada. Esse tipo de detalhe vai aparecer depois de 6 meses a 1 ano de uso, como o meu G Pro Superlight aqui, que depois mais ou menos de 1 ano, ele começou a aparecer algumas manchas, tá? Isso porque eu nem limpei, de repente se eu limpar até sai, não sei dizer pra vocês, mas por enquanto aqui o Pantera Pro tá bem branquinho, sem nenhum problema. A construção dele continua sólida, um mouse muito robusto, muito bem construído, tá? O plástico dele, como eu falei no review, não é aquele plástico muito sofisticado, tá? É um plástico que a gente vê assim, mais simplicidade comparado com mouses mais caros. Então é normal um mouse mais barato ter esse nível de plástico aqui, que é praticamente aquele plástico de mouse da China, né? Plástico white label, que no caso ele é um white label, tá? Mas não entendam isso de forma negativa, tá? Porque apesar de ser um plástico mais simples, ainda assim é de boa qualidade. Os fits, ao contrário do que eu falei no unboxing, tá? Deu uma boa melhorada aí depois de algum tempo de uso, o que é normal, tá? Tem fit que quando a gente tá usando logo de cara, ele dá uma arranhada, não desliza tão bem, e depois com o tempo de uso ele vai ficando mais suave, vai mudando bastante o glide. Então depois de 2 semanas usando, o glide sim ficou bom, tá? Eu acho que são fits bons, não se equipara a um CorePad, um Tiger Ice ou qualquer outro mouse fit vendido aftermarket, mas isso é normal também, né? A maioria dos mouses vem com fits nesse padrão aqui, então tá aceitável aqui também, na minha opinião, os fits. Não vejo necessidade de trocar, só se você for um cara que tem muita preferência mesmo por algum modelo, tá? Então esses aqui pra mim tá ok. Dos botões, mesmo depois de um tempo de uso, eles continuam firmes, bem tensionados, são cliques laterais bons. Os principais também não mudaram praticamente nada, são cliques até que firmes, eles usam QGM 8.0, vai ter uma tatilidade mais dura do que Sweets OmniRun, por exemplo, então são cliques mais firmes, principalmente comparado com o G Pro Superlight. Junto da caixa vem aqueles espaçadores aqui para você deixar o clique um pouco mais tátil, um pouco mais firme também, tá? Caso você queira. O scroll dele também não mudou, continua com uma boa tatilidade, não tem marcações assim tão bem definidas como outros scrolls no mercado, de mouses mais caros também, mas tem uma tatilidade boa, tá? Eu não tive problema de ficar pulando sozinho, né? Eu particularmente uso para pular, não tive problema quanto a isso. Quanto ao desempenho desse mouse, eu acho que está mais do que provado que ele tem um desempenho muito bom, acho que não vai ter nenhum problema, até mesmo porque o próprio Fallen está usando ele, está usando em um alto nível competitivo, então pode ficar tranquilo que você não vai ter nenhum problema quanto a desempenho, não dá para sentir diferença para um mouse com cabo ou qualquer outro mouse sem fio ou até mesmo mouses mais caros, então em questões de desempenho pode ficar tranquilo que ele desempenha muito bem. Então, resumidamente, é o seguinte, é um mouse muito bem feito, muito bem construído, muito bem tecnicamente equipado, performa em alto nível competitivo tranquilamente, ou seja, é um mouse bom, eu acho que ele tem um preço bem honesto, né, de R$ 399, R$ 360 reais, então é um preço que está bem competitivo, tá? Vai ser bem mais em conta aqui com o G Pro Superlight, que custa na faixa de 800 a 900 reais, e praticamente o mesmo shape. O que muda para o G Pro Superlight é que ele vai ser mais pesado, tá? Inclusive, tecnicamente, ele é até melhor, porque ele tem o switch Kailh GM 8.0. Tem gente que não gosta muito desse switch porque é um switch mais duro, tá? Então tem gente que se incomoda, mas é um switch mais confiável do que os OmniRun, que costumam dar double click com muita facilidade, e os Kailh GM 8.0, embora não seja 100% a prova de double click, acaba sendo muito mais confiável, tá? Não vou dizer para você que você não vai ter esse tipo de problema, porque pode acontecer, mas a porcentagem de que dá problema nesses switches aqui é bem baixa. E assim, pelo preço cobrado, eu acho que é sim um mouse que vale a pena, eu acho que é um bom mouse, ele entrega uma boa performance, muito bem equipado tecnicamente, e se você procura um mouse nessa faixa de preço, eu acho que são duas opções que a gente vai ter no mercado, ele e o Aria XD7, tá? Se você quiser gastar um pouco a mais, você já consegue pegar um Lanzo Atlantis, um Ninjutsu Sora, mas são mouses com shape mais diferentes, digamos assim, tá? E assim, colocando lado a lado aqui com o G Pro Superlight, eles são basicamente o mesmo mouse com o mesmo formato, muda coisa milimétrica, tá? Que nem dá para dizer que é uma diferença, na mão eles são muito semelhantes, então é praticamente um concorrente direto do G Pro Superlight. Vocês podem ver aqui que muda pouquíssima coisa, tá? Até mesmo esses vincos que tem aqui no canto, que ajuda a dar um grip um pouco melhor, é muito igual aqui ao G Pro Superlight, ou seja, é basicamente o mesmo formato de mouse. A principal diferença aqui é o peso, tá? Como é um mouse bem leve, a gente sente um pouco de diferença aqui, essas diferenças de gramas que tem pro Pantera Pro. E isso é um fator determinante para você jogar bem ou não?
Não é, tá? Na minha opinião, não é. Eu acho que se você pegar esse mouse aqui e começar a utilizar, você vai se acostumar ao peso dele. Embora, tá? Para um mouse grande como esse, na minha opinião, fica melhor um mouse um pouco mais leve, tá? Mas essa é apenas a minha opinião e o meu gosto, tá? Mas como eu falei, se você está acostumado com o peso de um mouse bem leve, você vai estranhar nos primeiros dias de uso e com o tempo você se acostuma, tá? E assim, eu não acho que a gente vai deixar de jogar bem só porque o mouse é um pouco mais pesado, tá? Eu sei que para algumas pessoas isso é de fato determinante, tá? Eu sei que em certas ocasiões jogando, em alguns momentos é melhor você ter um mouse um pouco mais leve, mas tem gente que prefere um mouse um pouco mais pesado, tá? Então assim, vai totalmente de gosto de cada um também. Então assim, né, entre um G Pro Superlight e um Pantera Pro, o Pantera Pro é aquele custo-benefício, tá? Na minha opinião, o G Pro Superlight é que se sai melhor. Eu acho que é um mouse mais sofisticado, tem uma qualidade de construção melhor, tem um plástico assim de uma qualidade mais agradável, mais soft touch, embora isso também vai de cada um, tem gente que prefere um plástico mais simples e mais áspero também, mas eu acho sim que o G Pro Superlight é um mouse melhor, só que assim, eu não acho que ele é tão melhor assim para custar o dobro do valor, né? Ou um pouco mais que o dobro. Então assim, eu não acho que você vai ter o dobro de benefício comprando o G Pro Superlight. Se para você o valor do G Pro Superlight é um valor muito caro, eu sinceramente não compraria, tá? Eu compraria aqui o Pantera Pro, que eu acho que você vai ter algo muito semelhante custando bem menos. Agora, se você prefere algo mais sofisticado e tem essa diferença de valor para pagar, eu sinceramente pegaria sim o G Pro Superlight, tá? E assim, né, vale ressaltar a questão do switch, eu acho que eu já mencionei no vídeo, mas vale mencionar de novo que os switches aqui do G Pro Superlight são Omi Run, tá? E são switches que estão propícios a dar double click. O meu já está com mais de um ano de uso, acho que quase 2 anos de uso, na verdade. Tem gente que não gosta do G Pro Superlight, acha que é um mouse ruim e tal, mas eu particularmente gosto, é um dos mouses que eu melhor jogo, tá? E basicamente aqui o Pantera Pro é um clone, tá? Então eu recomendo o mouse sim, sem sombra de dúvidas. Se você quer gastar no máximo até R$ 400, ele é uma das melhores opções que a gente tem hoje em dia. Lógico que isso vai depender de cada um, se você comprar pode ser que você não goste, vai depender da sua pegada, do tamanho da mão, etc. Então isso vai muito de cada um mesmo. Tecnicamente falando, e o que ele entrega, eu acho que é bem justo e é um mouse bom, tá? Agora, se vai ficar bom para sua mão, se você vai jogar bem, vai depender muito, tá? A minha mão tem 17,5 cm e eu uso ele com uma pegada mais palm, tá? Se você tem mão maior que a minha, você já consegue usar ele com uma claw. Se você tem uma mão bem grande, você consegue fazer um fingertip nele. E se você tem mão menor, tá? 16, 16,5, eu já acho que não fica muito bom, acho que vai ser um mouse muito grande para você. Ao menos que você goste mesmo do mouse bem grande, ocupando toda a sua mão, aí deve ficar bom. Só que assim, se você tem um pouquinho mais de dinheiro, você já consegue pegar talvez aí um Lanzu Atlantis. Acho que com R$ 150 a mais você já pega um Lanzu Atlantis. Então aí já tem uma categoria muito melhor. Inclusive, se você quiser ver o review do Lanzu Atlantis, ele vai aparecer aí no card, tá? E do mais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado claro as informações que eu passei. Qualquer dúvida, me perguntem nos comentários que eu respondo assim que possível. E até o próximo vídeo.